Boa noite, Alan. Esse futebol de aproximação e envolvimento dos times adversários te agrada? Fernando Diniz, será que daria certo no Flamengo? Emerson, eu vou dar minha opinião, cara, de maneira geral. Eu acho que os melhores técnicos, os técnicos que mais me agradam, são aqueles que são tipo estilo camaleão, tá? Aqueles que se adaptam ao elenco que tem, né? Ao contrário do que, por exemplo, o Abel Braga fez no Flamengo em 2019, que ele tinha o Arrascaeta, tinha o Gabigol, e ele não quis abrir mão de jogar, e ele deu entrevista falando isso, que não ia abrir mão de jogar da forma que ele jogou, que ele conquistou os maiores títulos da carreira dele como técnico, que era com dois jogadores agudos na ponta e um centroavante de referência. Então ele começou a usar o Bruno Henrique de centroavante de referência. O Arrascaeta era reserva, porque ele não queria jogar com o Arrascaeta mais aberto na esquerda. Ele chegou a dar uma entrevista falando que o Arrascaeta disputava a posição com o Bruno Henrique para jogar pela esquerda. Então é complicado, né? O Paulo Souza, a mesma coisa. O Paulo Souza não queria abrir mão da forma que ele achava correta, mesmo ele tendo um elenco que as características não casavam com a forma de jogo dele. Então, esse é o tipo de técnico que eu não contrataria. Agora, técnico que sabe se adaptar, o Jesus se adaptou. Jorge Jesus veio no Flamengo e os melhores trabalhos que o Jesus tinha tido até então foi jogando com centroavante de referência, com Dosch no Sporting, né, o holandês, e jogando com Oscar Cardoso, centroavante paraguaio, lá no Benfica. Foram os melhores trabalhos do Jesus. Tanto que assim que ele chega no Flamengo, ele pede um centroavante de referência. O Flamengo não consegue contratar, o Flamengo tentou o Pedro, que estava no Fluminense na época e não conseguiu, tentou até o Balotelli, também não conseguiu, e ele conseguiu se adaptar à característica dos jogadores do Flamengo, fazendo como? Fazendo o Bruno Henrique jogar próximo ao Gabigol. Então ele conseguia ter aí muitas vezes esse homem alto de referência, que era o Bruno Henrique, o Gabigol saiu, o Bruno Henrique entrava, então ele conseguiu fazer. Outro que conseguiu fazer isso, o Vitor Pereira. O Vitor Pereira é completamente diferente do Vitor Pereira do Corinthians. Quem conhece o Vitor Pereira de outros trabalhos vai lembrar que o Vitor Pereira é um técnico que joga exatamente como o Flamengo jogava em 2019. É um técnico que sempre gostou de marcar pressão à saída de bola, com alta intensidade, com linhas altas. Esse sempre foi o estilo do Vitor Pereira. Só que ele chega no Corinthians, ele vê que tem jogadores, os melhores jogadores são jogadores já veteranos. Era o William, que ainda estava no Corinthians, Renato Augusto, Juliano, Fábio Santos. E ele fala, cara, da forma que eu trabalho, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E ele tem que se adaptar. Ele se adaptou. Ele baixa muitas vezes a linha do Corinthians de jogar. Ele muda o estilo de jogo do Corinthians em alguns jogos, porque ele sabia que a forma que ele mais gosta de jogar e estava acostumado não casava. E ele conseguiu se adaptar. E o Corinthians, na minha opinião, fez uma campanha nessa temporada muito melhor do que eu esperava. Tanto no Brasileiro, né, que está disputando as primeiras posições, como chegou na decisão da Copa do Brasil. E na Libertadores foi eliminado para o Flamengo, que tem o melhor elenco do Brasil. Então, esse é o tipo de técnico. O Fernando Diniz, eu acho que o estilo de jogo dele é um estilo de jogo que me agrada.